Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou início mais uma aula de Química e nesse primeiro momento a gente vai falar um pouco sobre a isomeria, né? Então, a primeira definição que vocês precisam entender é quanto à definição do que é um isômero, né? Então, parte do princípio que isômero são substâncias que têm a sua composição diferente, só que a sua identidade, a sua fórmula molecular tem que ser exatamente igual. Ou seja, a quantidade de carbono, hidrogênio, oxigênio ou nitrogênio que o átomo tiver composto ali, a quantidade tem que ser exatamente igual, mesmo ele sendo estruturado de forma diferente, né? E essa forma diferente é o que vai dar algumas diferenças também na sua propriedade físico-química. Então, partindo da palavra isômero, que aqui todo o composto que a gente estudar aqui, mesmo com as suas divisões, parte do princípio que quando a gente fala de isômero, é substâncias estruturadas diferentes com a mesma fórmula molecular. Então eu tenho algumas divisões quando eu vou estudar o isômero, ou isomeria. Então eu tenho a isomeria classificada como plana, quando eu consigo desenhar mesmo no quadro, aquele sentido como se fosse um quadro, né? Ali eu tenho dois eixos. Então quando eu classifico como plana, eu vou dar algumas diferenças, principalmente quando eu comparo duas substâncias, né? Então aqui eu tenho o isômero de função, que é uma das classificações. Então na isomeria de função, o que diferencia ela entre um outro é que são substâncias que têm a mesma fórmula molecular, mas a composição na sua composição tem funções diferentes. Então eu posso ter um álcool e um éster, posso ter um álcool e um éter, um ácido carboxílico e um éster. Então eu tenho essas diferenças. Dentro da função eu tenho a tautomeria, que é um tipo de função também, só que é classificada de modo diferente, porque tem algumas reações que diferenciam dentro da função. O que dá a diferença significante na tautomeria é que a tautomeria vão ser substâncias que vão estar coexistindo, né? As duas vão existir ao mesmo tempo. E aí por isso que eu chamo de equilíbrio dinâmico, porque as duas vão estar coexistindo ali. Próxima classificação seria o isômero de cadeia, né? O que é o isômero de cadeia? O próprio nome desses isômeros já dizem. Então, o que diferencia aqui nesse isômero é justamente o tipo de cadeia. Então, quando a gente vai classificar a cadeia, a gente estuda cadeia aberta, fechada, homogênea, heterogênea, né? Normal, saturada, insaturada. E aqui também, quando a gente vai classificar as duas substâncias, elas vão ter alguma coisinha ou outra diferente na sua composição. E aí eu dou a questão da isomeria de cadeia. Na isomeria de posição, o que muda às vezes é a posição de uma insaturação, de uma ramificação, até a posição da função, desde que ela não mude a função, tá? Se mudar a função, aí é isômero de função. Mas eu peguei uma hidroxila, estava no carbono 1 e coloquei no carbono 2, ainda continua sendo o isômero de posição. E aí dentro do isômero de posição, que às vezes tem alguns autores até classifica como se fosse, como se não estivesse dentro do isômero de posição, eu tenho a metameria ou isomeria de compensação. O que é aqui? Aqui a diferença é que eu tenho um heteroátomo, então eu tenho uma cadeia heterogênea. Então ali no meio da cadeia carbônica, entre dois carbonos, eu tenho um heteroátomo, né? E esse heteroátomo vai estar mudando de posição. Por isso que eu classifiquei como a metameria como se ela fosse dentro do isômero de posição. Mas quando eu tenho a presença do heteroátomo mudando de posição dentro da cadeia carbônica, ela normalmente é chamada de metameria ou isomeria de compensação, tá? Outra classificação que eu dou agora aqui, classificando geometricamente no espaço, considerando a geometria molecular, eu tenho essas duas classificações, quando ela é espacial
e quando é óptica, tá? Na isomeria espacial é o que eu dou a classificação cis e trans, também conhecida como cis e trans, né? Então, para acontecer essa isomeria cis e trans, eu tenho que obedecer a alguns parâmetros. Primeiro, eu tenho que ter 2 carbonos. Entre esses 2 carbonos eu tenho que ter uma dupla, tá? Os ligantes que tiver nesse carbono tem que ser diferente um do outro. Então, vou colocar aqui R e R', que são os substituintes aqui. Então, eles têm que ser diferentes, necessariamente diferentes. E os ligantes aqui, vou colocar L e L', tem que ser necessariamente diferente também, tá? Porque essa dupla ligação não deixa a molécula rotacionar. Não deixando rotacionar, ela vai formar como se eu cortasse um plano. Se as duas ligações mais com carga densidade eletrônica maior, se tiver transposta ao plano, eu chamo de trans. Se elas estiverem no mesmo plano, né, os elementos com cargas eletrônica maior estiver no mesmo plano, eu chamo de cis. E a isomeria óptica. A isomeria óptica, a primeira coisa, quando a gente conversa sobre a isomeria óptica, tem que classificar qual é o carbono quiral. Se não tiver carbono quiral, a molécula não tem atividade óptica, tá? Se tiver o carbono quiral, aí ela vai ter atividade óptica. Beleza, classifiquei o meu carbono quiral. Então, para cada carbono quiral, eu tenho 2 enantiômeros. Tá? Então, eu vou ter o meu destrógeno e o meu levógeno. Um desvia a luz para a direita, que é o destrógeno, e o outro desvia a luz para a esquerda, no plano polarizado. Tá? Considerando outra coisa, se eu achei o meu carbono quiral, qual que é a diferença ali? Se eu pego uma molécula que ela tem um carbono quiral e coloco na frente do espelho, é como se eu tivesse semelhança, tá? Nas ligações, só que por que elas se diferenciam? Como é que eu consigo diferenciá-las? Quando eu vou sobrepor, tá, essas moléculas. Então, como se fosse na frente do espelho, elas se parecem. Quando eu vou sobrepor essas duas moléculas, elas não conseguem sobrepor, tá? Quando eu pego e misturo a mesma quantidade do destrógeno e do levógeno, 50% de cada um, então aí eu tenho uma mistura racêmica, tá? E aí somente acontece a mistura racêmica quando eu misturo a mesma proporção das duas, da atividade óptica destrógena e da atividade levógena. Tá? Então, por hoje é só, pessoal, sobre isomeria. Tudo que a gente aprendeu sobre isomeria está aqui no quadro. E até a próxima aula.